Como você tem reagido no dia em que tudo foge do seu controle, onde nada acontece segundo a tua vontade? Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tempo com Deus. E mais uma manhã de quinta-feira abençoada, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã através dessa palavra, amém? Hoje nós estudaremos Jó. A história de Jó nos revela muita resiliência, né? Jó era um homem temente a Deus, fiel e justo, assim a palavra nos revela. Que nós possamos, através dessa história de Jó, com tantos sofrimentos, dores, com tanta confiança em Deus, estabelecer quem é Deus em nossas vidas, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Amém? Assim como nós vemos na história de Jó, ele era um homem próspero. Ele tinha terras, filhos, filhas, servos. Ele era um homem que nada faltava. Ele tinha uma família perfeita. Ele vivia em comunhão com Deus, confiava no Senhor e assim ele permaneceu, mesmo no dia da dificuldade. E ele nos ensina a permanecer, independente da circunstância. Jó foi tentado até mesmo pela saúde dele, e mesmo assim ele permanecia fiel ao Senhor. Seus amigos julgaram ele que ele estava passando por um momento de dificuldade porque ele havia pecado. Ele em todo o tempo reafirma que ele não havia pecado, que ele era uma pessoa, um homem que se entregava a Deus, que buscava a Deus e não entendia por que passava por aquela situação. E aí Deus nos chama a entender que também em alguns momentos, assim como Jó, nós não vamos entender por que passamos por determinadas situações. E está tudo bem. Muitas vezes nós não teremos respostas. Às vezes Deus só quer nos chamar para perto dele. Quer nos lembrar que Ele é poderoso e soberano. Que Ele fará o que deve ser feito no tempo em que deve ser feito. Que não é o sofrimento ou a aflição que muda quem Ele é para nós. Quando nós temos esse entendimento, entregamos as nossas vidas a Deus, nós entendemos que Ele é e sempre será aquele que nos cuida, nos guarda e nos protege. Ao longo da história de Jó, a gente vê que ele passa por um momento de silêncio, onde Deus não fala, os amigos o julgam, mas em determinado momento Deus aparece e faz algumas perguntas a Jó, as quais ele não tem resposta. E aí é onde Deus afirma e reafirma a Jó: eu sou Deus, nem tudo terá respostas, mas se você confiar em mim, seu futuro será próspero. Se você entregar a mim, eu sei porque eu faço as coisas. Talvez em algum momento a gente vai entender porque passamos por determinadas situações, mas talvez não quando passamos, não naquele momento. Nós entendemos que Deus tem muito mais do que nós podemos ver ou imaginar, mas nós precisamos estar aliançados ao Senhor, ter fé, esperança. E isso a gente só vai criando conforme os processos vão acontecendo. Que nós tenhamos, assim como Jó teve, resiliência para nos mantermos firmes na fé, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus tem um porquê, mesmo sem entender. Nós podemos orar, podemos sofrer, viver a dor, porque tudo isso faz parte do processo para que nós sejamos amadurecidos em Deus. E assim foi com Jó. Então nós temos a referência da história dele para poder nos fortalecer e que nós possamos, através dele, com o exemplo e a resiliência dele, entender que nós também devemos permanecer. Que Deus espera isso de nós, que Deus é um Deus de prosperidade e Ele irá entregar muito mais. A Bíblia relata que no início Jó já era um homem próspero, mas no final da história dele, ele era muito mais. Deus restituiu os filhos, os bens materiais, os bens emocionais, e ele foi restaurado diante do Senhor. E além de tudo, no final, no versículo 42, versículo 5, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, agora eu te conheço profundamente. Eu sei que nem tudo vai ter resposta, mas eu sei que o Senhor está no controle. Que nós também possamos entender essa revelação que Jó teve, assim nas nossas vidas. Amém? Essa era a mensagem que Deus tinha hoje no nosso coração. Espero que Ele tenha falado comigo e com você de uma maneira especial e que Ele tenha hoje
nos trazido a certeza de que Ele continua sendo Deus, no dia da alegria ou no dia da dificuldade. E nós precisamos permanecer. Amém? Feche seus olhos agora para que nós possamos orar ao Senhor nessa manhã de quinta-feira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada pela Tua palavra que nos fortalece, nos edifica e nos ensina que o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nos permita, em nome de Jesus, permanecer nessa caminhada com fé, firmados na rocha que é Jesus, crendo que o Senhor está sobre todas as coisas e que a Sua vontade será estabelecida sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, por mais esse tempo de reflexão e de comunhão com o Senhor. Que esse canal Tempo com Deus possa nos abençoar, trazendo revelação do Seu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, é o que te pedimos nesta manhã. Obrigado por mais uma vez compartilhar desse momento comigo. Se de alguma maneira essa palavra tocou seu coração, te trouxe alguma instrução ou aprendizado, eu peço que você curta, comente ou compartilhe. Essa é uma maneira com que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Nos vemos lá!